Conversas das Maminhas com as quem Cátia Ferreira, Filipa Correia, Simone Saraiva e Tânia Lima. Hoje contamos também com uma convidada especial. Olá! Olá, Estão boas? tudo bem? Prontas para mais uma tertuliazinha onde nos vamos aprofundar um bocadinho mais sobre vários temas. Hoje, como a gente falou no episódio anterior, é sobre freios orais, não é? No bebê. E, e vamos começar mais uma das nossas tertúlias para nos munirmos de informação para sermos poderosas e poderosos, não é? É isso mesmo. Então, como falámos no episódio anterior, esta semana íamos falar sobre freios orais e íamos ter uma convidada especial, que é uma convidada especialista na área, terapeuta da fala, que é a nossa Cátia Costa. Olá, boa noite. Boa A noite. nossa Cátia tem 36 anos, tem um filho de 4 anos, trabalha neste mundo desde 2010, iniciou o seu percurso no Centro de Recursos para a Inclusão em Miracintra, com crianças dos 6 aos 18 anos, com necessidades educativas especiais em contexto escolar. Em 2019 decidiu ingressar no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, mais especificamente na área da terapia da fala no Hospital da Dona Estefânia. Contudo, neste momento faz 3 dias no Hospital da Maternidade Alfredo da Costa, mais 2 dias no Hospital Dona Estefânia e, de vez em quando, ainda é recrutada para ir ao Hospital de Santa Marta fazer avaliação de freios, correto? Não, deixa-me só corrigir, não é uma questão de freios, normalmente é mesmo uma questão de alimentação no geral. Não é? Porque o freio é um pormenor, Ok. vá, por assim dizer. É porque como o Hospital de Santa Marta é o nosso hospital de referência de cardiologia, era mais só por aí que eu estava a pensar nos bebês. Sim, porque são bebés que normalmente são encaminhados por questões cardíacas e que por internamentos muito prolongados e por ausência de autonomia alimentar, depois precisam um bocadinho da nossa ajuda. Exatamente. E a nossa Cátia Costa é uma grande aventureira porque adora desportos radicais. Verdade, verdade. É uma grande aventureira mesmo. Nem queiram saber o que ela já fez porque é brutal. Então, Cátia, passo-te a palavra sobre os nossos freios, não é? Sim, então, o tema freios é um tema que está ultimamente muito, muito falado e ainda bem que sim, porque eu acho que era uma das coisas que ficava esquecida. Só mesmo quando as dificuldades eram evidentes, ou seja, quando aquela língua parecia, ou parecia não, ou tinha a forma de coração, ou parecia uma serpente, não é verdade? Uma cobrinha, aí sim havia, todos os alertas eram despertados. Noutros casos, nem por isso, porque nós sabemos que as mentalidades estão a mudar e cada vez as maternidades são amigas dos bebés, e ainda bem que sim, não é? E hoje em dia a amamentação é muito valorizada, mas depois, só que nem sempre corre bem, não é? E nós sabemos isso. E muitas vezes não corre bem exatamente pela questão do freio. O que acontece é que estes bebés passam despercebidos, porque se for um parto normal, o internamento também é muito curto, portanto, e muitas vezes naqueles primeiros 2, 3 dias o bebê ainda está adormecido, portanto, desde que não tenha grandes sinais de alerta, pode passar despercebido e ninguém que olhe com olhos de ver para a boca daquele bebê.
Ultimamente, nós temos apanhado alguns, para não dizer muitos, no meu caso, prematuros, que é onde eu estou, eu trabalho na unidade de cuidados intensivos neonatais, portanto, aí sim, nós estamos despertos. No puerpério, eu sei que vão passando. Só se o bebê, tal como eu disse, evidenciar dificuldades evidentes na amamentação, que não seja eficaz, que a mãe não sinta que está a sair leite, aí sim chamam-nos. Caso contrário, vão tentando por outras técnicas de alimentação e não olham para a boca do bebê. Pronto, agora especificando aqui um bocadinho o que é o nosso freio da língua. Então, é aquela membrana pequenina que nós temos por baixo da língua, que vai desde o soalho da boca até à ponta anterior da língua, né? Até aqui. E muitas vezes o que acontece é que esta membrana não sofre a apoptose que devia sofrer no desenvolvimento embrionário e a sua inserção fica diferente, ou seja, fica noutro ponto que não vai permitir a mobilidade total da língua para todas as funções em que nós a utilizamos. Ou seja, na sucção, na respiração, na deglutição e depois, mais lá para a frente, na fala. E, portanto, é muito importante, assim que os bebés nascem, dar uma olhadela àquela língua e perceber, não é? O que é que ela consegue fazer. Consegue elevar? Não consegue? O bebê fica de boca aberta? É logo um daqueles sinais de alerta. Os recém-nascidos não dormem de boca aberta. Ficam de boca fechadinha e respiram pelo nariz, porque é assim que deve ser. E normalmente o que acontece é logo bebés lábios entreabertos e aquela língua, em vez de estar no céu da boca, está cá em baixo. Porquê? Porque não consegue lá tocar. E portanto aí vamos ter dificuldades na amamentação. Muitas vezes o que acontece, e eu sinto muito mais isto nos prematuros, acredito que no puerpério seja ainda mais difícil, é que como os pais não podem estar 24 horas com os bebés, não podem, ou melhor, não devem, porque também precisam descansar, não é eu não poder, nós temos que introduzir a tetina para garantir a autonomia alimentar. No puerpério isso não acontece, não é? Nós queremos amamentação exclusiva, portanto a tetina não entra em lado nenhum. E depois vamos ter dificuldades na amamentação. São bebés que inicialmente até conseguem fazer, porque o esforço, o leite que necessitam ainda não é muito, portanto, aquilo que conseguem vai dando para eles se alimentarem e irem progredindo em termos de peso e de crescimento, vai chegar a uma fase que isso já não vai ser possível, porque aquela língua já não vai dar, já não consegue mais. E o que é que isso vai criar? Vai criar alterações e compensações no bebê e no seu desenvolvimento craniofacial. Portanto, vamos ter bebés que até conseguem se alimentar, ou não, de todo. Isto depois depende muito do tipo de freio, e aí sim é preciso uma avaliação por parte de um terapeuta da fala. E, portanto, vamos ter bebés com compensações, muitas vezes com torcicolos. E, portanto, é mesmo muito importante estarmos atentos a todos os sinais e a todos os alertas que temos no bebê e na mãe, porque não é só no bebê. Porque um bebê que tem um freio curto e que não consegue fazer uma extração correta do leite, porque não consegue fazer a pressão negativa oral que precisa para fazer essa extração, vai ser uma mãe com uma mama que não vai ficar em bom estado. Mamilos macerados e, mais para a frente, mastites e vai chegando a um desmame precoce, não é? E é isso que nós não queremos. Nós queremos manter a amamentação à la longue, não é? Até aos 2 anos de vida. E mais, se assim a mãe desejar e o filho ou a filha. Portanto, eu quero mesmo chamar a atenção que é preciso ter muita atenção a estes sinais de alerta, quer por parte da mãe, quer por parte do bebê. E, portanto, é cada vez mais muito importante nós estarmos atentos a estas alterações. Ou seja, como eu já disse, bebés que dormem de boca aberta, recém-nascidos, não é suposto. Quando eles estão a chorar, a língua é para estar, que é logo assim um dos sinais que nós vemos logo quando eles choram. Bebés que não levantam língua a chorar, alguma coisa não está bem. Não quer dizer que seja um freio curto, que agora já não, na gíria chama-se freio curto, mas é anquiloglosia, porque o freio pode ser curto ou não, depende depois do tipo de freio, mas é mesmo muito importante e nós passarmos a palavra e as pessoas e os enfermeiros e quem está na primeira linha com as mães após o nascimento dos bebés estarem atentos a estes sinais, porque assim vamos ajudar
muitas famílias a não ter bebés com dificuldades na alimentação. E temos casos muito graves, que com um corte do freio e com intervenção se tinha resolvido, mas que se foram passando, não é? Porque até comiam e não havia grandes sinais de alerta. Por outro lado, temos bebés com grandes sinais de alérgicos, com engasgamentos graves, porque nem a própria saliva conseguem deglutir por não ter mobilidade de língua. Não é? Temos questões vitais. Não é? Se o bebê não consegue deglutir, engasga-se com muita facilidade. E, portanto, eu acho que é mesmo muito importante e já está, e cada vez é mais falado. E se tudo correr bem, qualquer dia temos o teste da linguinha implementado em Portugal. Não há de faltar muito, acho eu. As coisas já estão a mexer, já estão a ser faladas, portanto, quando as coisas são faladas, depois pode acontecer, e é muito importante, para tal como o rastreio auditivo, tal como outros rastreios neonatais, é muito importante nós termos isto, para depois não termos bebés que precisam de ir à cirurgia, porque se este corte for feito no neonato, não precisa de anestesia, portanto, vai à mama após o corte e depois vamos avaliando se precisa ou não da nossa intervenção, porque algumas vezes nem sequer da nossa intervenção precisa, não é? A neuroprogramação do bebê automaticamente aquela língua vai percebendo como é que tem que funcionar e o que é que tem que fazer. E se vamos deixando isto passar, não é? A partir dos 4 meses, a sucção deixa de ser um reflexo inato e, portanto, se não for estimulado, não há, não é? Temos que trabalhar ainda mais e, portanto, depois o bebê tem que ir à cirurgia, portanto, tem que ir ao bloco, anestesia, e é todo é aquilo que nós não queremos, é chegar a esse ponto. Porque depois, para além da amamentação especificamente, não é? Porque é o primeiro impacto, depois vamos ter dificuldades na alimentação, na progressão para os sólidos, porque é uma língua que não se vai conseguir movimentar o suficiente, não vai conseguir lateralizar, portanto, não vai conseguir levar o alimento de um lado para o outro da boca, como é suposto. E depois, ainda mais tarde, vamos ter problemas na fala. Claro, muitas vezes o que acontece é que, tal como eu disse inicialmente, estes bebés e estas crianças depois vão ganhando compensações, não é? E todos nós conhecemos algum adulto que não produz corretamente um L, não é? Que é o som que precisa mais de elevação da língua, um R. O que acontece é que estes adultos depois foram criando compensações, não é? E, portanto, lá foram passando por entre os pingos da chuva e conseguem fazer a sua vida normal. Mas é muito engraçado se depois nós formos fazendo perguntas, andando um bocadinho para trás e perceber como é que foi a alimentação, perguntarmos à mãe, se ainda for possível, como é que foi a sua alimentação enquanto amamentou, não amamentou, quanto tempo? Há aqui depois peças que se vão encaixando e nós percebemos, ok, faz todo o sentido. Portanto, deixo aqui o meu alerta enquanto profissional e enquanto mãe. Não tive um filho com freio curto, verdade, mas foi uma das coisas que eu estive atenta, porque o início da amamentação também não foi dourado e bonito, não foi um caminho fácil, mas consegui manter durante 18 meses, portanto, acho que foi bom para os dois, enquanto durou. Portanto, acho que é mesmo muito importante haver este alerta e os profissionais que estão na primeira linha de contacto com estas mães e com estes bebés estarem atentos às alterações que podem acontecer e que vão levar a disfunções orais e vão levar a compensações e que depois vamos ter dificuldades que vamos ter que ultrapassá-las. Portanto, quanto mais precocemente nós as identificarmos, melhor. Não sei se tem aqui alguma questão que eu possa esclarecer. É verdade. A apoptose que a Kátia falou, só para quem nos vê ter noção, normalmente acontece nas 8 semanas de vida do feto. Portanto, nem é do bebê, é do feto. Portanto, desde as 8 semanas de vida até ele nascer, já vai estar a fazer uma sucção errada. Exatamente. Portanto, vamos ter ali, em média, uns 7, 8 meses de sucção já de uma forma, digamos assim, errada, não é? E, portanto, quanto mais tempo passar cá fora, como diz a Cátia, pior. Portanto, se a gente só detectar aos 3 meses de vida do bebê, não é? Cá fora, do lactante, do lactente, se formos a fazer as contas, já são 10 meses a utilizar a língua erradamente. Exatamente, e vamos ter bebê com compensações. Provavelmente com
se não teve um torcicolo, vai ter outras alterações musculares associadas, porque é impossível, não é? Nós temos, ainda por cima no bebê está tudo, as estruturas estão todas muito mais próximas, portanto o esforço é grande e portanto vai criar compensações, para além das alterações, como eu já disse, na mama da mãe, com toda a certeza. E depois, Filipe, outra ouvi coisa... dizer. Diz, Desculpa, Kátia. eu agora perdi-me no raciocínio, mas pronto, ele já vai voltar. Alguns. Ia dizer que a Filipa tem uma curiosidade para nos contar Qual é a curiosidade? sobre o dia de hoje. Hoje sim. Hoje é o dia do teste da linguinha. Foi a Filipa que nos Foi, falou. sim. Portanto, tem todo o mérito de dizer ela, a curiosidade. Claro, claro. Eu vi a publicação da Roberta Martinelli. Exato. E espero mesmo que isso chegue a Portugal. Não tinha essa noção que estávamos já mais perto de conseguir trazer isso para Portugal e fico contente. Sim, grande foi criada uma petição para ir à Assembleia da República. Portanto, Eu não já- sei em que... Julgo que todas nós já assinamos. Nós Sim, assinamos. Sim, já todas não nós sei assinamos. Exatamente, não sei em que ponto é que estará neste momento, mas pronto, pelo menos já foi alguma coisa feita, não é? Exato. Para que este teste seja implementado nas maternidades, por muito que seja pouco a pouco, é assim que se faz o caminho, portanto, havemos lá chegar. Exatamente. Para quem não sabe, a Kátia Costa falou-nos na Roberta Martinelli, é uma fonoaudióloga brasileira de renome, expertise, como diz a própria Roberta, não é? Em que foi ela a autora da criação do teste da linguinha que está implementado e protocolado no Brasil em todas as maternidades. Exatamente. E é Sim, muito importante. Ela teve cá há pouco tempo em Portugal a dar formação. E é engraçado porque o teste da linguinha tem imagens, portanto não há, entre aspas, como errar no teste, porque é só comparar a língua que a gente tem à frente com os tipos de língua do teste que nos são apresentados e isso dá uma pontuação. Mas pronto, isso já é um trabalho de terapeuta da fala que a gente deixa para a nossa, para a nossa Kátia Costa, não é verdade? Sim, Mas pronto. Depois, já agora puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, depois também é preciso que integrem terapeutas da fala em todas as maternidades deste país para nós conseguirmos dar resposta e apoiar estes bebés que precisam. Porque muitas vezes eles até quando são sinalizados, os nossos tempos de espera, infelizmente, no Sistema Nacional de Saúde, depois também não permitem que a nossa intervenção seja atempada o suficiente, não é? Portanto, agora aproveitando e pedindo para integrarem mais terapeutas da fala nas maternidades e nos serviços que recebem estes bebés. E nos centros de saúde, nos cuidados primários, porque eu acho que é a primeira linha, não é? Sim, e portanto... eu por mim falo pelo Sensu, onde eu trabalho, que se eu neste momento precisasse que me avaliassem a linguinha por uma terapeuta da fala, eu não tinha quem viesse fazer essa função. Há terapeutas da fala, mas estão para outras situações, ou seja, teria que ser um encaminhamento ou no exterior, ou seja, não é um processo fácil. Exatamente. Mesmo nós trabalhando no público, eu e as minhas colegas acabamos por ter a mesma, porque somos poucas e muitas vezes depois não intervimos tão atempadamente quanto era necessário, não é? Portanto, todos aqueles casos que vão passando, não é? Em que as mães têm altas, em que esta alteração não é detectada, e que depois as mães vão recorrendo aos centros de saúde, não é? E aos cuidados primários no apoio à amamentação, depois é muito ingrato, não é?
vocês até conseguem identificar alguma coisa aqui não está a funcionar bem, mas depois não têm como encaminhar, não é? E depois estas famílias muitas vezes também não conseguem recorrer ao privado para ter essa ajuda. E portanto, pronto, depois isto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, não é? Identificamos, mas não temos grande solução. O que torna o processo ainda mais lento. Que devia ser uma Exatamente, coisa exatamente, de atuação rápida. exatamente. Sim, sim, sim. E mais frustrante para nós, não é? Porque queremos Exatamente. resolver e não temos meios. Sim, e também eu imagino, não é, o que é uma família em que se detete, sim senhora, o seu bebé tem uma anquiloglucia e precisamos de cortar o freio. Olha, mas agora não consigo ajudá-lo. Não é? Isto também para qualquer família que depois não consiga ir por outro caminho, não é? É muito frustrante e incapacitante, não é? Eu quero ajudar e não consigo. E portanto, e depois temos, não é? Ainda por cima, num período frágil como é um pós-parto, depois também podemos ter aqui outras coisas, não é? As depressões pós-parto, entre outras, entre muitas outras coisas, em que não ajudam em nada, não é? Ainda mais inseguranças para aquela mãe e para aquele pai, não é? Que nós sabemos que quando a amamentação não corre logo muito bem, são muitas inseguranças. Nós sabemos, e vocês no episódio passado falaram dos mitos, não é? Da amamentação, e portanto, e depois acabamos sempre por ir parar a um desmame precoce por todas estas coisas que se foram somando e que não se conseguiram resolver. Infelizmente. Exato. Mas pronto, temos esperança que num futuro próximo As coisas irão mudar. o número de sucessos vá crescendo. Claro Até que sim. temos Eu, por exemplo, eu posso partilhar convosco que ainda esta semana, sim, consegui que cortassem um freio na maternidade. Portanto, foi uma vitória. Isto depois às vezes também é difícil, é esta parte. Depois, nem todos os pediatras estão despertos, e às vezes não é o estar desperto, é muitas vezes também não ter prática, e eu percebo perfeitamente, não é? A realizar o corte do freio e portanto não o fazem. E depois aí temos em mãos, não é? O que é que eu faço com este bebê? Eu tenho que o encaminhar para algum lado. Mas pronto, esta semana tive uma vitória e fiquei muito contente. Eu e aquela família, como é óbvio. Boa. Aos poucos, uma família de cada vez e vamos conseguindo. Exatamente, sim. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, só quero agradecer a Cátia aqui pela disponibilidade de estar aqui um bocadinho connosco. Obrigada. Ora, essa, eu é que tenho que agradecer. É sempre um gosto e estamos sempre a aprender, não é? Sim. É Aprendemos todos um bocadinho com todos. Obrigada. verdade. Obrigada eu. Este caminho faz todos nós juntos. Exatamente. E acho que cada vez mais temos mais informação e portanto, temos, claro, que ter cuidado com a informação que temos, porque nem sempre a informação é válida e vocês no episódio anterior falaram dos mitos e eu agora já sei o que é que há bocadinho me falhou. É que muitas vezes ainda há um mito de que o freio vai crescer. O crescimento, não, este freio vai crescer. Não cresce. Tal como a Simone referiu, é o que é, não é? Ele sofre a apoptose durante o desenvolvimento embrionário e é o que é, não vai mexer para lado nenhum. E portanto, se não é funcional quando este bebê nasce, vai ser funcional, mas com muitas compensações que nós não queremos. Portanto, era aí que eu queria chegar há bocadinho e depois passou-me. Ou então, como às vezes costumo ouvir, mas ele deita a língua de fora. Ah. Ele deita a língua de fora. Sim. É muito, sim. E já ouvi isso de pediatras em que se calhar, pronto, não devia ter ouvido.
Mas pronto, mas isso depois já dava aqui para toda uma outra conversa. Exato. Não vamos entrar por aí. Kátia, resta-me agradecer-te a tua disponibilidade para teres gravado este episódio de tertúlia connosco, não é? Teres embarcado neste nosso projeto. E no próximo episódio, então, nós iremos falar sobre banco de leite e conservação do leite, que também é bastante importante e acho que são informações que devemos de ter. Exatamente, concordo plenamente. Adeus! Obrigada. Não percam o próximo tema nas conversas das maninhas com as quem do costume.